Nós estamos felizes de estar aqui novamente aprendendo com vocês. Quando a gente fala, somos nós que aprendemos, é Deus falando aos nossos corações em primeiro lugar. E você deve estar pensando, né? Por que retornando às veredas antigas, se nós já vivemos a verdadeira educação? Essa palestra não teria que ser para as pessoas que ainda não estão vivendo? E eu queria dizer que nesses últimos dias Deus também tem falado ao meu coração de uma maneira bem grandiosa. Porque como seres humanos pecadores que nós somos, nós temos a tendência de nos acomodarmos e pensar que já estamos bons, que já estamos ótimos. E agora, eu estava lendo, não estava na palestra, e veio um texto que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: estamos na escola de Cristo. Nessa escola a gente nunca vai se graduar. Então nós precisamos estar em constante crescimento. Nós precisamos estar vigiando o tempo todo. Olhar se nós não estamos deixando passar nada que Deus, a luz que Deus tem nos dado. Diz assim: a infinita sabedoria põe diante de nós as grandes lições da vida, lições do dever e da felicidade. Essas são muitas vezes difíceis de aprender, mas sem elas não podemos fazer nenhum progresso real. O que a Dora estava comentando aí, na nossa programação que nós fizemos aqui, nosso Family Camp, a gente trouxe o pastor Josanã, e no final da programação, ele disse assim: se nós sairmos daqui hoje achando que nós somos melhores, estamos diferente do povo lá fora, nós não entendemos o que é a verdadeira redenção em Cristo Jesus. É com humildade, com pranto, com choro, clamando ao Senhor por misericórdia. Então, que cada um de nós possamos entender esse significado, que é com muita humildade, nós não somos mais que ninguém. É clamando a Deus por misericórdia, para entendermos o que Deus tem para nós. Então, a Veredas Antigas, minha Dora falou, vamos entender o que nós estamos precisando, né, amor? Exatamente. Então, a primeira coisa que Deus fala aos nossos corações é da nossa grande necessidade. E a nossa grande necessidade é de Jesus. Senhor, dê-me o Senhor. Se eu tiver, eu tenho tudo. Essa deve ser a nossa oração diária. Dê-me o Senhor, dê-me o Senhor. Se nós tivermos o Senhor, nós teremos todas as coisas, nós teremos todas as respostas para as nossas indagações, nós não precisaremos ficar correndo atrás. O que você faz? O que você faz quanto a isso? Mas nós iremos ao Senhor e falaremos: Senhor, estou com este problema no meu casamento, com os meus filhos, e o Senhor sempre terá uma resposta para nós. E eu vou iniciar com o Salmo 112, que é um dos meus preferidos entre os muitos de famílias que Deus nos deu. E na parte inicial dele diz assim: abençoado é o homem que teme ao Senhor, porque ele presta atenção e vive os seus mandamentos. E seus filhos serão abençoados na terra, e as gerações que vêm através deles serão abençoadas. Deus deseja fazer coisas conosco que vão perdurar por toda a eternidade. A gente precisa sair daqui com essa certeza da bênção. De novo nós voltamos para a bênção, né? Porque essa é a promessa de Deus. Nós somos abençoados para abençoar. E Deus diz que quanto mais nós abençoamos, mais nós somos abençoados por Ele. E esse é o chamado de Deus hoje, para mim e para a sua família. Para que a gente abençoe. Mas a gente só vai poder fazer isso se a gente estiver cheios de Jesus. Com um coração humilde, um coração submisso para aprender cada dia. Um coração que se dispõe a fazer realmente a vontade de Deus. Mesmo que aquilo vá contra tudo aquilo que você pensa, aquilo que o mundo está vivendo, talvez os seus amigos, mas que você esteja disposto e faça isso com toda a convicção de que Deus está com você. Então, esse final para mim é lindo, porque Deus vai fazer perdurar para a eternidade. Deus vai fazer prosperar as nossas gerações, os nossos filhos, mesmo que Cristo venha agora, loguinho, nossos filhos prosperarão na eternidade. Eu vejo assim,
a nossa família, porque nós vamos continuar aprendendo de Jesus lá. E... Ai, estou sofrendo aqui, peraí. Deixa eu tentar aqui que eu não estou conseguindo. Deixa eu chamar meu ajudante aqui. Eu não estou conseguindo passar. Passa pra gente, filho, por favor. Onde você apertou? Ah, tá bom. Eu sabia onde ele apertou. E esse texto tem andado comigo nesse último mês. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Mateus 5:6. A sede e a fome nos trará como resultado sermos satisfeitos. Você já passou sem comer mais de 3 dias? Passou sem beber água? Num dia com muito calor? Sabe aquela sede, aquela fome que invade o nosso corpo? Deus está dizendo assim, bem-aventurados os que têm fome. Será que nós temos tido fome e sede da justiça de Cristo? Como pais, a gente precisa ter fome e sede de Deus. Precisamos ter fome de oração, nós precisamos orar mais, passar mais tempo em comunhão com Deus, em oração. E nós vamos estar falando sobre Daniel hoje. E seu exemplo perfeito, que passava 3 vezes ao dia ali de joelhos e durante todo o dia levava Jesus consigo. Precisamos ter mais fome e sede da Bíblia e do espírito de profecia, mas muito mais do nosso precioso Salvador. E daí, Deus nos promete que nós seremos satisfeitos e mais luz nos será dada. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, você nunca pode estacionar, nem eu, nem a minha família, nem a sua. A gente precisa continuar subindo as escadinhas da santificação, para que mais luz nos seja dada, para que, através da graça de Cristo, a gente consiga viver essa luz para a honra e glória dele, para abençoar as pessoas. E eu não lembro quem é o grande pregador que diz que nós temos muito pouco, porque nós pedimos pouco. Deus... E Ellen White também diz isso, se eu não me engano. Nós temos pouco porque nós pedimos pouco. Deus deseja que a gente peça mais sede, mais fome dele. Efésios 3:20 nos diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que a gente pede ou pensa, conforme o seu poder que opera em nós. Que Deus grandioso, que Deus maravilhoso. E Satanás conhece o poder que existe na palavra de Deus. Ele sabe o poder de pais e filhos de joelhos de uma família no altar de Cristo. E ele teme por isso. E é por isso que ele envia tantos obstáculos nas nossas famílias. Mas a gente, pela fé, por uma firme decisão, precisa se colocar ao lado de Cristo e fazer o que ele tem nos ensinado. Buscá-lo de todo o nosso coração. A minha pergunta é, se Satanás está fazendo isso, se nós sabemos, Deus nos deixou onde ele atacaria, nós vamos permitir? Nós vamos deixar portas abertas para que ele entre e fira os nossos filhos espiritualmente? Para que ele faça desabar as nossas famílias? Não. Aqui a gente tem clamado a Deus, a gente fala, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, não permita que Satanás toque, no sentido de tocar, que os nossos filhos se tornem incrédulos em algum momento, para que o Senhor seja honrado, para que ele seja glorificado através da vida dos nossos filhos, através da vida das nossas famílias. Deus nos deu a grande responsabilidade, mas também um grandioso privilégio de educar e preparar a geração que vai preparar um povo para a volta de Jesus. E isso deve encher o nosso coração. É nosso privilégio preparar os nossos filhos, a geração que vai pregar, que vai profetizar sobre a volta de Jesus, sobre o tempo que está tão próximo, né, de Jesus voltar. E Deus nos diz que isso deve começar bem cedinho. Lá no berço, lá no nosso colinho, lá dentro da barriga, eu digo. Mas, se tem algum pai que não começou ainda, a gente costuma dizer para as famílias, nunca é tarde, quando a gente decide buscar a Jesus. Ainda não, a porta da graça ainda está aberta a todos nós. Ainda nós podemos pedir perdão, nos ajoelhar, clamar
pelos nossos filhos. E além de orarmos, irmos à ação para buscarmos eles para o Senhor, para guiarmos eles nos caminhos de Deus. O chamado de Deus é para os pais do Israel moderno, para serem gigantes espirituais, não anões. E Deus nos pergunta, vocês atenderão o meu chamado? Para serem esses pais que eu desejo que sejam gigantes espirituais e não anões? Fundamentos da Educação Cristã, na página 149, diz: Satanás elabora, porém, os seus planos para apoderar-se da alma de pais e filhos. E nós, como pais, como os protetores, como os guardiões dos nossos filhos, que Deus nos colocou, nós devemos estar atentos a isso. E Deus ainda nos deixou tudo escrito. Quais seriam os planos de Satanás? Como ele costuma nos atacar? E a gente precisa levantar uma muralha ao redor dos nossos filhos. E vamos para o texto do título da nossa palestra, que diz assim, Jeremias 6,16. Esse texto, há mais de 5 anos, a gente tem estudado ele, e ele tem sido uma bênção para a gente. Ponde, diz o Senhor Deus, ponde-vos à margem do caminho, e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho? E andai nele, e encontrareis descanso, repouso para vossas almas. O triste é que o verso termina com, eles disseram, não andaremos. E Deus deseja que a nossa resposta seja, sim, Senhor, nós andaremos. Aqui somos direcionados a perguntar pelas veredas antigas. No hebraico, significa velho, perpétuo, da eternidade. Olhem que coisa linda. Deus deseja que a gente volte à educação que ele deu lá no Éden. Voltem às veredas antigas, voltem ao bom caminho, diz ele. Os caminhos de Deus são celestiais. E antes mesmo de nossa criação, seus caminhos estavam estabelecidos. E ele já os honrava. Então, o pedido de Deus a nós hoje é como povo de Deus que já está procurando viver a verdadeira educação, que já vive, mas que a gente volte às veredas antigas, que a gente continue a caminhada e cada dia perguntando ao Senhor pelas veredas antigas e perguntando, Senhor, qual é o bom caminho? É por aqui que eu devo andar? E seguir com a certeza de que Deus falará ao nosso ouvido, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Educando a geração final, é impossível não voltarmos ao passado, por isso veredas antigas, e olhar para o povo de Israel. O povo de Israel, eu estava dando uma olhada no livro A História de Daniel, o Profeta, do Stephen Haskell, e ele fala umas coisas bem interessantes. Ele é pioneiro de Ellen White, ele nasceu em 1833, ele faleceu em 1922. Ele era evangelista, missionário, editor da Igreja Adventista, pioneiro e administrador. E ele falando, ele tem um comentário muito interessante. Deus tinha um objetivo, um chamado para o povo judaico. Ele queria que eles fossem portadores de luz. E pela desobediência deles, eles se tornaram escravos, né? Tanto no sul como no norte foram escravos. E Deus levantou no meio de uma geração corrupta, uma geração que não tinha princípios, que esqueceram de Deus, levantou 4 jovens. Então levantou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E interessantes, eles eram descendentes da família real e eram parentes de Joacás, Joaquim e Zedequias. Olha que interessante. E antes do cerco, em 607 a.C., Daniel não tinha mais que 18 anos. E essa era mais ou menos a idade dele aproximada. E eu só queria ler uma partezinha para vocês que Haskell fala aqui que é interessante. Daniel teve uma mãe piedosa que sabia da profecia sobre a destruição de Jerusalém. Isso em 607, né?
ela repetiu a seu filho as palavras de Deus, que algum dia crianças hebreias estariam na corte pagã de Babilônia. Cuidadosamente, essa mãe ensinou seus filhos a ler os pergaminhos dos profetas. E a história de Israel era estudada. A história de Nadab e Abiú foram contadas e recontadas. Os efeitos deletérios da bebida impressionaram a mente desse jovem. Foram estudadas as leis do seu próprio ser. Ele sabia que o excesso de comer e beber iria entorpecer a mente, de modo que a voz de Deus não poderia trabalhar na mente deles. Então, note que Daniel teve uma mãe piedosa, orientou, sabia pela profecia que Jerusalém seria destruída, e ela foi orientando. E diz que, vistos os resultados da educação doméstica, o alimento puro, pensamentos puros, exercícios, colocaram na lista dos jovens em quem não houvesse defeito algum e, além de mais, tinham boa aparência. Mas o que dizer, então, da capacidade intelectual deles? Que 3 anos depois, rei Nabucodonosor achou eles 10 vezes mais sábios do que os outros. Eles não tinham sido educados nas escolas de Jerusalém, muito menos nas escolas de Babilônia, mas tinham sido educados por uma mãe piedosa, uma mãe que buscava os princípios de Deus. E a gente nota que esses princípios de Deus fizeram a diferença. Eles viram da mesma época desses reis que eram terríveis, reis cruéis. São eles, então, filhos de uma educação diferenciada. E há uma máxima no povo judeu que diz assim: por causa de uma má educação, Jerusalém foi destruída. Olha que coisa! Por causa de uma má educação, Jerusalém foi destruída. Foi negligenciada a educação dos filhos. Mas Deus levantou esses 4 jovens para serem fiel. O povo tinha caído em total idolatria. Os reis se desviaram do Senhor, levaram a nação à apostasia. Como falei, o reino do norte, a Síria tomou conta, o reino do sul, a Babilônia, e assim foi. E não era o desejo de Deus que isso acontecesse. Deus queria que o povo dele fosse um povo diferenciado, intelectualmente, espiritualmente, mais saudável, enfim. E a gente pergunta, nós que somos o povo de Israel hoje, nós não deveríamos ser os primeiros nas universidades, os melhores profissionais, os cristãos mais dedicados ao Senhor? Nós não somos o povo remanescente, assim como Daniel e seus companheiros foram o povo remanescente, foram o remanescente daquela época. Nós deveríamos ser isso. Hoje acontece o mesmo conosco, né? Hoje acontece o mesmo conosco. Acontece o quê? Deus ainda está chamando para nós termos luzes. E por que ainda nós estamos vacilando? O que manterá essa luz acesa? Por que permanecer firmes? Porque nós temos um ideal, Cristo Jesus. Fidelidade na palavra e firme. Educação modelo, assim como a mãe de Daniel. Seus pais seguiram o assim diz o Senhor. Será que nós estamos seguindo o assim diz o Senhor? Devemos buscar essa educação. Se queremos ter sucesso, precisamos estudar e o tanto sucesso como eles devemos ter esse estudo. Precisamos voltar ao método de educação dada no princípio, dada por Adão e Eva. O método de educação no princípio do mundo deveria ser um modelo durante todo o tempo subsequente. E existem 4 compêndios na educação. Vocês lembram dos 4 compêndios? Natureza, Bíblia, experiência de vida e o trabalho útil. E isso caracterizava a família daquela época. Então, eles estudavam o pergaminho, tinham a natureza, tinham experiência de vida e tinham o trabalho útil. E isso nós temos que resgatar, essas veredas antigas, né? Porque grandes homens da Bíblia, como Moisés e Daniel, tiveram algo muito diferente. O que era diferente?
pais que seguiam as ordens dadas por Deus, lá em Deuteronômio, sobre educação. As palavras que hoje te ordeno são para quê? Estavam em suas mentes, viviam esta ordem e colhiam as bênçãos que lhe apraz. Fundamento da Educação Cristã, página 153. Olha que interessante. Temperança e domínio próprio é o que nós temos que buscar, essa temperança e esse domínio próprio. Não é fácil. Precisamos fazer o quê? Pleitear nós como os pais em favor dos filhos e então deixá-los proceder como lhe apraz, mas pleitear, né? Não devemos. Assim como os pais de Daniel, precisamos educá-lo para viver e representarem a Cristo. Gente, a gente acha assim que Daniel caiu por acaso lá e foi firme aos princípios de Deus. Não, ele tinha uma base muito grande. E a base que eles tinham era justamente isso. Eles eram considerados remanescentes daquela época. Então, primeiro, eles eram remanescente. Nós hoje, esse é o paralelo. Nós hoje devemos ser o povo remanescente e não laodiceanos. Segundo, nós precisamos decidir não se contaminar com as coisas do mundo, assim como Daniel e seus companheiros não se contaminaram com as iguarias do rei. Nós devemos não nos contaminar. Terceiro, entender que nós estamos vivendo num período profético. Daniel entendeu isso. Daniel teve o privilégio de viver ainda mais 70 anos dentro de países completamente idólatras, né? Ele teve o privilégio de, inclusive, estar com Ciro, né? Que tinha sido profetizado quase 200 anos antes, que seria o ungido. E o quarto, e que serão testados quanto à sua adoração. Então, essas três características nós temos que levantar hoje. Ser remanescente, decidir não se contaminar com as coisas do mundo, é saber que nós temos um período profético e que seremos testados com respeito à adoração sincera. Então, temperança e domínio próprio precisam ser ensinados desde o berço. Desde o berço. E a saúde deve ser tão sagradamente cuidada, né, como o caráter, né? Então, a gente tem que cuidar. A gente depois vai dar um testemunho nosso. Mesmo nós, como médico, às vezes a gente às vezes não, quase sempre a gente relapso, né? Nesse quesito. Então, voltar às feridas antigas nos traz grande luz e uma necessidade importante. Então, é necessário, né, que nós tenhamos uma educação baseada na palavra de Deus. E, gente, se nós conseguirmos isso com nossos filhos, temos certeza que Deus vai nos abençoar. Assim como esse paralelo que a gente fez com Daniel e seus companheiros, que foram fiéis. E Deus, que nem diz 1 Samuel 2,30, honrarei os que me honram, né? Deus honrou esses jovens, porque eles eram remanescente para a época. E nós devemos ser remanescente hoje antes da volta de Cristo. Viver esse remanescente. Não só falar, mas viver. Né, amor? Exatamente. Bíblia e espírito de profecia. A reforma verdadeira deve voltar também ao espírito de profecia. E eu gosto muito de pensar no rei Josias, né? Quando ele derrubou lá os altares e fez a reforma toda no templo, fez a limpeza do templo e achou lá a palavra de Deus, que estava escondida. Depois disso, o que ele fez? Ele foi até a profetisa para saber o que ela tinha a dizer. E Deus, desde 1844, novamente, a gente repetindo isso, ele nos deixou uma profetisa, nos deixando para todas as indagações uma resposta. Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Como eu procedo aqui? Deus tem uma resposta para as nossas famílias. Como eu guio meu filho aqui? Como eu cuido dele? Como eu faço para ter uma adolescência saudável? Deus deixou escrito para a gente que tudo começa lá no berço.
E se nós aprendemos a seguir a luz que Deus nos deu, a lermos mais, a buscarmos mais, a termos mais sede e fome da palavra de Deus, nós vamos encontrar saída para todas as nossas angústias. Deus diz que nós teríamos angústias, que nós teríamos aflições. Ele diz que vai custar esforços, angústia, lágrimas, mas nós não devemos vacilar e nem descansar por nenhum momento. Vai custar lágrimas, ansiedade muitas vezes, mas não vacile, não descanse, diz Deus para a gente. O plano de educação de Deus foi bem sucedido, porque o padrão de Deus não é apenas o melhor, antes, o único padrão que temos como garantia de sucesso para a verdadeira educação e para o sucesso, para levar nossos filhos para a eternidade. O plano de educação de Deus foi bem sucedido, porque o padrão de Deus não é apenas o melhor, gente. Ele é o único padrão que nós temos como garantia de sucesso. E é a palavra de Deus dizendo isso para a gente. A palavra de Deus nos dando conforto, nos ensinando e nos mostrando como proceder. No Fundamentos da Educação Cristã, que é um dos livros que eu estou lendo agora, relendo, ele diz que a necessidade de ser homens semelhantes a Daniel e Moisés, homens de influência, homens cujo caráter se tornou harmônico e para a glória de Deus, essa experiência só uns poucos têm tido. Ai, meu coração fica apertado. E eu tenho suplicado a Deus que nos dê fome e sede da justiça de Cristo, para que isso não seja só uns poucos. E o resultado é que bem poucos se acham agora habilitados para satisfazer a grande necessidade dos tempos. Ó Senhor, tenha misericórdia da gente, né? Que Ele nos capacite, que Ele possa mudar essa história, que tenham muitas pessoas com caráter harmônico, que nós possamos educar os nossos filhos com esse caráter, para que eles possam ser usados, habilitados para satisfazer a grande necessidade do tempo que nós estamos vivendo. O tempo antes da volta de Jesus, o tempo que nós teremos de ter um coração abnegado, um coração humilde, um coração disposto a renunciar todas as coisas deste mundo por amor a Jesus. O sucesso de Daniel, ele foi resultado da verdadeira educação, porque o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. E a gente sempre diz, em algumas palestras que a gente faz, que a gente diz assim, ó, o reavivamento, ser um remanescente, viver a verdade presente, esse reavivamento sem reforma chama-se hipocrisia. Reforma de saúde, ou reforma geral, sem reavivamento, chama-se fanatismo. Os dois têm que andarem juntos. E o que Daniel fez foi justamente isso. E algumas pessoas, às vezes, vêm indagar a gente, por que vocês fazem isso? Estão fazendo reforma de saúde e tal. Eu disse, porque é profecia. A gente não temos tempo, e não é o assunto aqui, mas desde 1844, das festas judaicas, nós estamos no período da expiação, no 10º dia do 7º mês das festas da expiação, lembra? E Deus está levantando um povo. Para quê? Para fazer esse reavivamento. Porque o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, onde Jesus, em 44, está no lugar santíssimo. Então, o nosso foco é o céu. É lá no lugar santíssimo, onde Jesus está. E o que o povo fazia aqui nas festas? Jejum, quebrantamento, comendo ervas amargas. Reforma de saúde. O que tinha no santíssimo? A arca, o cajado dentro da arca, de Arão que floresceu, as tábuas da lei que foram levantadas de 44 para cá, e o maná, também reforma de saúde. Deus protegendo, enfim. É coisa muito linda a gente entender isso. E Daniel, como sendo um remanescente daquela época, ele recebeu essa verdadeira educação que nós temos que receber e passar para nossos filhos. Porque o sucesso no Senhor está no princípio da sabedoria. E todos os filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos seus filhos serão abundantes, né? E ao cooperarem, ao cooperarem pais e filhos no empenho de alcançar o ideal de Deus para eles, virá a sua vida, força e bênção. E alegria e satisfação encherá o coração dos pais ao verem como fruto dos seus esforços
os filhos crescendo no amor da verdade e esforçando-se para alcançar a plenitude do propósito divino para com eles. Que bênção! Que coisa linda entendermos isto, que o propósito de Deus é que nós entendamos que nós podemos crescer e, quando crescemos, passar para nossos filhos, e eles terão bênçãos. E nós, pais, teremos alegria e satisfação, porque o fruto do nosso esforços, os filhos crescerão no amor da verdade, esforçando para alcançar essa plenitude, que é um propósito de Deus para nós. Deseja ele ver reunido, procedente dos lares do nosso povo, um vasto grupo de jovens que, por virtude da piedosa influência de seus lares, lhe renderam o coração, saindo a prestar-lhe o mais elevado serviço de sua vida. Dirigidos e educados pela piedosa instrução doméstica, pela influência do culto matinal e vespertino, famílias amadas, olha quanta coisa preciosa Deus deixou em apenas um texto. Ele nos deixou o segredo de toda uma vida espiritual, de uma família feliz, de uma família consagrada, de uma família abençoada por Ele. Dirigidos e educados pela piedosa instrução doméstica, pela influência do culto matinal e vespertino, pelo coerente exemplo de pais que amam e temem a Deus. Eles aprenderam a submeter-se a Deus como seu mestre e líder. Estão preparados para lhe prestar serviço aceitável, como leais filhos e filhas. Jovens como esses estão preparados para representar a graça e o poder de Cristo ao mundo. Que coisa preciosa! E a gente está indo para o final com esse texto, e eu quero ler mais alguns aqui que estão na minha mão. Diz assim: desejais ajudar outras famílias a usarem para a glória de Deus os talentos que Deus lhe deu? Lembre-se que a sua família deve ser o maior sermão que seus vizinhos vão ver, o maior sermão que a sua igreja vai ver. Então, revelar em vossa vida a semelhança da imagem de Cristo. Mais sede, mais fome de Jesus, para que a gente possa revelar a semelhança da imagem de Cristo em nossos corações. Precisamos de luz, e o Senhor é a nossa luz. Nós precisamos da verdade, Ele é a verdade. Nós precisamos do caminho, Ele é o caminho. Dá-nos fome e sede de ti, Senhor. E Ele nos promete que satisfará os desejos do nosso coração, se nossos caminhos estiverem alinhados com os seus caminhos. Foi-nos oferecido tudo o que nós precisamos em Jesus para a nossa salvação. E eu quero finalizar agora essa parte, depois eu passo para o Levon, que é um registro visual. Lembrem-se os pais e os filhos de que cada um deles está formando dia a dia o seu caráter. E que é dia a dia, formando caráter. Com as pequeninas coisas, especialmente dentro do nosso lar. Como falamos uns com os outros, como tratamos os nossos filhos, como agimos, né? Quais são as nossas ações. Nós temos um espírito de serviço, nós temos ocupado a nossa posição dentro do lar, de sacerdote do lar, de ajudadora do esposo. Deus nos diz que os aspectos desse caráter são impressos nos livros do céu. Deus está retratando o seu povo com tanta certeza como o artista pinta homens e mulheres, transferindo os traços do rosto para a sua tela. Que espécie de quadro quereis produzir? Pais, respondei esta pergunta. Que espécie de quadro vos pintará o grande artista mestre nos registros do céu? Devemos decidi-lo agora. Logo mais, quando a morte vier, não haverá tempo para endireitar os pontos falhos do nosso caráter. Então, hoje é o dia da salvação, hoje é dia da gente analisar junto de Deus. A gente precisa sair desse Family Camp melhores do que nós entramos, mas não melhores do que os outros, né? Melhores no sentido de falar: Senhor, nossa, o quanto eu necessito de Ti.
O quanto ainda estou longe, porque Jesus é o nosso exemplo perfeito, é para ele que a gente deve olhar. Porque se a gente olhar para os nossos companheiros, para os nossos amigos, talvez a gente vai se sentir melhor do que eles, talvez pior do que eles. Por isso que Jesus é o nosso exemplo. E é para ele que a gente deve olhar. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê o quanto a gente está longe dele. Mas também a gente vê uma mão estendida, dizendo, vem, toma minha mão, eu te ajudo. Eu te levanto, eu te guio. Eu falo ao seu ouvido o que você deve fazer nas situações mais difíceis. Você só precisa dobrar os joelhos. É Deus falando aos nossos corações, é Deus nos entregando todo o caminho. Porque Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E esse é o nosso desejo, para a nossa família e para a sua, que a gente possa almejar, né, ao sair daqui, mais de Jesus, muito mais de Cristo Jesus. A gente quer agora, um momentinho que a gente tem aí, pedir para nós contar o nosso testemunho, né, amor? E antes de contar o testemunho, pode deixar esse texto aí, tá? Hoje tem um amigo nosso fez uma meditação e quando desejar ajudar outras famílias, eu queria ler para vocês o que está lá em 1 Samuel, capítulo 12 e o verso 23. A gente já tinha, inclusive estou bem perto do ano bíblico aqui, tinha passado e não tinha me detido nesse verso. 1 Samuel 12, 23 diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha que interessante esse verso aqui. Samuel está sabendo que está no fim da vida dele e diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. O que é o pecado que está dizendo ali? Deixar de orar por outras pessoas, por vós. Então, que a gente não tenha esse pecado. Nós possamos ajudar outras famílias, ajudar outras pessoas, interceder por outras pessoas. Pela Bíblia, isso é um pecado se nós não fizermos. Que a gente possa orar pelas pessoas. E entrando no nosso testemunho, né, amor? Faz o quê? 18 anos, nós tínhamos uma vida crente de igreja sabática, né? Eu só ia na igreja no sábado e vivíamos a vida assim. Eu nasci na igreja, a Doris não, mas a gente tinha um cristianismo superficial, muito superficial. E aí a gente foi conversando, né, amor? E a gente resolveu começar a estudar a Bíblia. Depois de 10 anos, né? De casado. Então, depois de 10 anos de casado. E isso já faz 18, então nós somos casados há algum tempo já. Ai, vão ser 25 anos. Mais um pouquinho até. A gente está revelando a idade aqui, estamos velhos. Aliás, e aí, nós ficamos 10 anos casados. Quando eu conheci o Levon, tinha 17 anos, eu não tinha me formado ainda, acabei indo para a faculdade, era uma correria nossa vida, uma loucura total. A gente se via raramente, né, amor? Porque o Levon é médico e fazia plantões. E passamos quase 10 anos da nossa vida assim. 3 anos antes da gente resolver ter filhos, de uma maneira muito especial. Eu cresci na igreja, meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, e quando minha mãe casou de novo, ela casou com um moço adventista. Mas eu nunca tinha ouvido falar do espírito de profecia. E aí, 3 anos antes, eu não sei como chegou o conselho sobre o regime alimentar nas nossas mãos, e eu comecei a ler aquilo. Fiquei tão encantada, tão apaixonada, que eu falei para o Levon: amor, a gente precisa viver esse negócio. Né? Eu falei: você é médico, a gente dá palestras, você precisa... A gente, né? Era ele que dava. A gente precisa viver esse negócio. E a gente começou a ler juntos, e a gente ia fazendo planos. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Então, se passaram 2 anos. Deus mudou a nossa vida. Primeiro, alimentar, né? Lembra que Deus disse que a nossa saúde deve ser tão guardada quanto o caráter? Deus mudou isso antes, e aí a gente planejou o Enzo. E quando estávamos grávidos dele, né? De novo, Deus nos mandou uma outra mensagem, de uma forma muito especial, falando de telas. Enquanto o Levon estava dando palestra, um outro palestrante conhecido
palestrava também sobre telas há, nossa, 18 anos atrás. E dali a gente saiu decididos. Eu estava com 7 meses de gravidez, a gente falou, não, chegaremos em casa, vamos tirar a televisão. A gente assistia tudo, a gente assistia tudo, todas as coisas feias, assim, novelas. Tiramos tudo daquele dia em diante. E aí chega o Enzo, e Deus nos dá a oportunidade de crescimento diário, aprendendo, nos mandando luz, caindo, levantando. E Deus foi colocando pessoas espirituais para nos ajudar. E impressionante, cada momento, cada fase da nossa vida, Deus foi colocando pessoas para nos ajudar, para nos apoiar e para nos orientar. E a gente foi fortificando. E Deus começou a operar milagres na nossa vida. Não sei se dá para te contar da tua doença. Uhum. Quando a Valentina, a nossa filha mais nova, nasceu, 30 dias depois da cesárea, nós estávamos em Santa Catarina, no Catre, eu fui fazer umas palestras lá para a União, e agora começou a ficar mal, com febre, a gente veio embora, e a médica achou que era uma infecção da cesárea, 30 dias depois. E aí entrou com antibiótico, aí isso era uma terça-feira, na sexta-feira, eu estava indo para uma cidade e recebi uma mensagem de um amigo. De um amigo que recebeu de outro amigo, e eu conhecia, os dois eram meu amigo também, mas dizia assim, ó, fui nesse momento impressionada a interceder pela irmã Doris. Eu disse, o que ele sabe que eu não sei? Aí liguei para a Doris estava muito mal. Eu liguei, aí era uma sexta-feira, eu liguei para o hospital com um amigo meu, colega, fizemos um exame de urgência, ela estava com abdômen agudo, tinha que fazer uma cirurgia de urgência, também um cirurgião que estava em Gramado, ele estava na folga dele, ele veio, conversamos, colocamos ali os riscos, a chance dela, uma cirurgia dessa era muito alta de vir a óbito, né? E aí, antes de sair, eu recebi uma mensagem de um pastor amigo nosso, de Brasília, dizendo, querendo falar, eu disse, pastor, não dá, eu não posso falar agora, nós está aqui, disse, vou interceder. E eles têm uma equipe de orações, guerreiros de orações, e orou lá, oraram, né? E eu lembro que uns minutos depois ele mandou a mensagem, o milagre está a caminho. E antes de fazer a cirurgia, nós tínhamos feito alguns exames, ecografia, exame de sangue e tal. Eu mesmo, junto com um colega e mais uma outra médica, 3 médicos ali, fizemos o diagnóstico que tinha que fazer a cirurgia. E aí eu disse para ele, não quer fazer um outro exame mais sofisticado? Eles vão fazer, mas já estava com a UTI, o bloco cirúrgico, tudo pronto em outra cidade com mais recursos. E quando nós estávamos fazendo, terminou o exame, a gente foi ver, o exame estava normal. Ele não se conformou, o cirurgião, ele disse, vamos lá ver. Aí quando chegamos lá no quarto, a Doris estava com o abdômen flácido, já não estava estendido. Isso era num sábado, numa sexta-noite, desculpa. E ficamos até, acho que segunda ou terça no hospital por falta de fé, mas a Doris não teve mais nada. E a gente viu ali que Deus operou um milagre. E aí, nesse milagre, teve outros milagres ainda com o nosso filho mais velho, com um amigo nosso, que está dentro do carro. Enfim, foi milagres em cima de milagres que a gente foi vendo Deus fazendo milagre na nossa vida. E a gente sentiu que era um chamado de Deus, né, amor? Que nós tínhamos que nos voltar inteiramente ao Senhor, né? E desde então, a gente tem caído, levantado, aprendendo e tentando fazer o melhor para o Senhor. Então, hoje, nós colocamos todas as coisas, tudo que temos e somos nas mãos do Senhor. E Ele tem dirigido a nossa vida, né, amor? Sim, eu quero só compartilhar com vocês. Então, a gente tomou a decisão de que eu estava fazendo o primeiro ano da minha pós-graduação, e o Enzo chegou, a gente decidiu que eu cuidaria, né? Que eu ficaria em casa cuidando dos nossos filhos, e a gente tomou essa decisão, e a gente queria muito educar em casa, mas a gente não fazia ideia do que era educação em casa ainda, no real sentido da palavra. Então, chegou aos 6 anos,
todo mundo dizia pra gente, antes tem que pôr na escolinha, tem que pôr na escolinha, ele vai ficar assim. E a gente acabou enviando ele para a escola por motivos pessoais daqui da região. E ele foi para a escola, vivendo parte da verdadeira educação que nós conhecemos. E Deus usou o Enzo grandemente nessa escola, até os 11 anos. Quando chegou ali pelos 11 anos, um ano antes, Deus começou a impressionar meu coração, que era o momento de tirá-lo da escola. E eu fui contar para o Levon, e ele achou que eu estava doidinha das venetas aqui. Ele não queria aceitar de jeito nenhum. E aí eu comecei a orar durante todo aquele ano, conversando com a Ruth, e a Ruth e o Davner foram grande bênção nas nossas vidas, né? Foram uma dessas famílias que Deus colocou para nos dirigir, para nos ajudar, para orientar. E durante todo esse um ano eu falei, Senhor, eu estou disposta. Chegou o tempo da matrícula, eu não matriculei o Enzo. Falei, amor, não vou matriculá-lo. E eu levou um preocupado. Eu vou deixar para o último momento, até Deus me responder as 3 perguntas, os 3 pedidos que eu fiz a ele. E 2 deles eu lembro. Um deles era convencer o Elevon, a gente estava saindo de férias, o Elevon tinha que estar convicto. O Enzo falava, mãe, 50% de mim quer, mas 50% quer ficar na escola. E eu falei, Senhor, essa é a minha história, né? Eu não sei como Deus vai agir com você, nós somos diferentes uns dos outros, então Deus pode agir de maneira diferente. Eu falei, Senhor, me dá 100% do Enzo, por favor. E nós saímos de férias aquele ano, e quando a gente estava retornando, o Enzo disse, mãe, eu estou 100% convicto de que é isso que Deus quer, mesmo não sendo a vontade dele completamente. E eu lembro que a gente chegou de férias naquele final de semana, e por algum motivo, não lembro direitinho, exato momento, assim, como foi, mas a Ruth me ligou e falou assim, Doris, tem uma família muito especial que está aí no IACS. Era o pastor Gomide e a Angélica. E quem sabe vocês falam com ele, leva o Elevon para conversar com eles, né? Então a gente ligou para a família Gomide. E os conhecemos e eles vieram passar com a gente uma semana, ficaram hospedados na nossa casa e a gente ficou maravilhado. O Elevon, então, se rendeu ao Espírito Santo. Eu não esqueço a frase do pastor Gomide, ele disse, Elevon, homeschooling não é para todos, né? É para casais que estão vivendo isso aí. Mas ele diz assim, homeschooling é questão de salvação. Aquilo me tocou bastante, mexeu muito comigo, e eu tomei a decisão. Aí, imediatamente, eu falei para o nosso pastor, eu sou o primeiro ancião da igreja, eu disse, pastor, eu vou tirar o Enzo e nós vamos educá-lo em casa. Ele me deu apoio, ele disse, segue esse caminho. Falei com o diretor da escola, que era meu parente, ele ficou meio assustado assim e tal, mas nos deu força também. E aí começamos essa jornada. Então, fazem 5 anos. Valentina nunca foi para a escola, esse já era o desejo desde que ela nasceu, a gente tinha plena certeza de que esse era o chamado de Deus. Com 9 anos. Está com 9 anos. E Enzo fazem 5 anos que ele está em casa, está agora finalizando já o ensino fundamental, o médio, quer dizer, e Deus tem abençoado grandemente. E são tantas histórias, tantas coisas bonitas que Deus já fez, mas em cada luz que Deus assim nos dá, que a gente vai ao Espírito de Profecia e a gente pensa assim, não, a gente nunca vai estar pronto. Às vezes são coisas mínimas que Deus pede para a gente ainda reformar. A gente já está há 17 anos nessa história, somos vegetarianos estritos, mas Deus, agora este ano mesmo, Deus pediu coisas que a gente ainda precisa rever na questão da saúde. Coisas que a gente não faz, que a gente prega, especialmente o Elevon, né, amor? De viver os 8 remédios pela correria, porque o Elevon ainda volta à cidade. E o chamado de Deus para que a gente saísse da cidade. Então, depois que a gente tirou o Enzo da escola, a gente ficou ainda 1 ano na cidade. E foi muito difícil para ele esse 1 ano na cidade. E aí, com a pandemia, a gente já tinha o sítio, mas não tinha nenhuma construção, porque era um mato total.
E Deus foi abrindo portas, a gente construiu um galpão, e na pandemia, fevereiro de 2019, 2020, a gente mudou para o galpão. Deixamos uma casa na cidade, bonita, toda mobiliada, e viemos para um galpão mesmo. Vocês estão vendo aí as paredes, né? Mas esse lugar se tornou o nosso lugar preferido, se tornou o nosso lar. E as crianças, mesmo assim, agora ele está arrumadinho, né? Está com cara de uma casa. Mas antes, quando a gente veio, ele era vazio, sem nada. E as crianças diziam, mãe, a gente não quer mais voltar para a cidade. E a gente veio para ficar mesmo. E Deus tem feito coisas grandiosas aqui pelas nossas vidas. Angústia, lágrimas, porque eu digo quando a gente dá testemunhos, eu digo que eu nunca imaginei que eu tinha tantos defeitos, porque a cidade, ela encobre os defeitos da gente, né? E aí você vem para o campo e começa a fazer aquilo que Deus pede, trabalhar do jeito que Deus quer, e você descobre que você não é tão paciente quanto imaginava. Você descobre que precisa ser obediente de imediato para que seus filhos para que seus filhos possam copiar e ser obedientes. E Deus vai guiando, mostrando e levantando, enxugando as lágrimas, e Deus tem feito isso com a gente. E aí a gente vai colocar aqui o Enzo um pouquinho para contar um pequeno testemunho de como Deus trabalhou, porque quando a gente veio para cá, eu comecei a orar, falei, Senhor, dá projetos para a gente, mas eles precisam ser teus. O que o Senhor deseja que a gente faça? E por quê? Vir para o campo não quer dizer que você largou tudo. Não, a gente volta para a cidade, a gente leva cestas com grande conflito para os nossos clientes na cidade. Deus tem aberto muitas portas. E eu falei, dá-nos um projeto, Senhor, por favor. Para os nossos filhos, eles precisam trabalhar pelo Senhor. E com 12 anos, Deus deu um projeto para o Enzo. E hoje ele vai fazer 16 anos agora em dezembro, e eu louvo a Deus para a honra e glória do Senhor. A gente não passou por aquela idade da aborrecência, porque lá no início, quando Deus nos deu a verdadeira educação, lá quando o Enzo ainda não tinha nascido, Deus me mandou algo sobre adolescência, e é por isso que eu queria dizer algumas coisas para vocês. Estudem, porque às vezes a gente fala, vai ter uma palestra para adolescente, não vamos assistir, meus filhos não são adolescentes ainda. Assistam, aprendam, porque para você ter um adolescente saudável espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, começa lá na infância. É lá que começa todo o trabalho para você guiar os seus filhos para Jesus. Se você for deixar para fazer isso, para disciplinar, para ensinar os seus filhos, na adolescência você vai ter problemas maiores. Então Deus é sábio demais para errar e bom demais para reter aquilo que seus filhos precisam. E aí eu não sei se você ia falar alguma coisa. Eu só queria contar o que poucos dias atrás um pastor amigo nosso esteve aqui, e ele vive também a verdade presente, é professor de teologia, e ele disse que ele tinha uma filha, né? E ele disse que algumas pessoas chegaram para ele, mas tu teve muita sorte de ter uma filha assim já, com quase 20 anos que ela tinha, né? Teve muita sorte. Ele disse, sorte não é sorte. Tinha uma mãe que educava e um pai que orava. Isso não é sorte. Então, é isso que nós temos que crer. Nós temos que buscar no Senhor sabedoria para educar nossos filhos. Quer passar? Vamos lá, filho. Vem cá, Enzo. Vamos colocar o nosso tesouro. Ele quer sentar aí, amor? Aqui atrás? Não, aqui, filho, senta aqui. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E o pai e a mãe pediram para eu falar um pouco, né, sobre a minha experiência. Então, vou tentar dar uma resumida aqui, correndo. São longos 16 anos de história, né? Mas vamos tentar dar uma simplificada aqui. Então, como pai e mãe falaram desde pequeno, né? Sempre sim, fui criado nesse meio, sempre com novas verdades, né? Da Bíblia, do Espírito de Profecia entrando, sempre caminhando, né? E escolhendo aqui bem rapidamente. Eu fui colocado na escola, como a mãe já disse, né? Com mais ou menos 6 anos.
Isso já faz pelo menos uns 10 anos atrás. E, infelizmente, querendo ou não, a escola ela tem uma influência muito forte, né, sobre as nossas vidas. E eu lembro que até o último ano que eu fiquei na escola, infelizmente, às vezes já saía assim, um palavrão, algumas coisas assim. E é uma coisa assim que você não consegue controlar, né? Porque assim, todo mundo à sua volta é de um jeito. Então, eu era o único que não comia no recreio, então sempre até tive alguns probleminhas de comer escondido, né? Mas quando eu era pequeno, mas assim, é uma coisa assim diferente. É interessante que tem um certo respeito pelas pessoas, né? Por ser diferente, mas mesmo assim é um pouco opressor isso. E desde discorrendo também ali quando eu saí da escola, né? Com acho que era de 11 para 12 anos, né? E eu lembro que quando a mãe disse que eu falei, não, tem 100% mãe. Ainda tinha aquele pontinho de interrogação lá dentro, mas será? E eu lembro, acho que foi o ano de 2019, se eu não me engano. Ano de 2019. E esse foi o primeiro ano fazendo homeschooling. E para mim eu acho, né, para mim foi o ano mais turbulento, assim, desses 4, 5 anos, né? Uhum. Sim. 5 anos. E eu acho bem turbulento porque, às vezes, não dava certo as coisas que a gente morava na cidade, né? Nessa parte dos estudos, tal, não atrapalhava um pouco. Tinha alguns amigos ainda, porque esse primeiro ano eu praticamente não tinha nenhum amigo quando eu saí da escola, né? Tinha, acho, pelo menos um amigo que era mais próximo, assim, que se via com mais frequência, mas, assim, outros amigos eu praticamente não tinha. Na escola eu ainda faço, na verdade, aulas de música lá, né? No conservatório da escola. Mas eu fui perdendo, né, tanto esse contato com esses amigos, contando que hoje praticamente não tenho mais nenhum contato com os meus colegas, assim, só às vezes um oi e tal, mas nada assim mais a fundo, né? Então, para mim, aquele ano, eu lembro que várias vezes eu lembro assim de estar orando de noite ou de manhã, não, ou assim no decorrer do dia, né, pedindo para Deus para ter alguns amigos, né? Eu sentia bastante falta disso porque assim na casa, na cidade, né, na cidade não consegue sair assim, correr livremente, tem que ficar dentro daquele cubo fechado da casa, né? E até hoje eu só tenho só Instagram hoje, não tenho celular, nem nada, nem outro meio de comunicação além do Instagram. Então naquela época eu não tinha nem Instagram, então eu fui assim, eu não tinha nenhum contato, né? E para mim foi bem difícil esse ano. E interessante é que no final de 2019 teve a pandemia. Começou a pandemia na China, né? E eu ali, acho que em fevereiro, março de 2020, daí eu lembro que a gente estava lá em casa, daí do nada a mãe falou, não, vamos pro sítio. Acho que não tinha nada aqui em cima, eu lembro até hoje. Vamos pro sítio, vamos pro sítio. Deu, o pai fica meio assim, né? A gente vai, pode deixar aí, mas a gente vai pro sítio. Mas daí ele foi junto, veio junto. E eu lembro, a gente tem 2 quartos aqui, a gente ficou com... Acho que no colchão inflável, né? Eu lembro, era uma diversão, assim. E eu diria, assim, que foi uma benção, uma grande benção vir pro sítio. Assim, todos os aspectos. Porque lá na cidade, assim, vamos dizer, o que eu tinha que fazer? Tinha... Acho que, na verdade era brinquedo, assim, que eu tinha, Lego, essas coisas assim, que eu sempre gostei muito, assim, de montar, ser criativo. Mas aí tinha internet, mexia, depois estudava, mas não tinha, assim, muita coisa para fazer, assim, e além, não tinha praticamente quase nada para fazer de coisas, assim, úteis, né? E vim pro sítio e, assim, trabalho não falta, né? Quem mora sabe, trabalho não falta no sítio. E é uma coisa muito boa, né? É uma coisa que rejuvenesce a gente muito. Claro que, assim, trabalhar mais pesado eu comecei, acho que ano passado, para esse ano, mas eu já ajudava um pouco, né? E já vi uma grande diferença. Daí eu vou entrar nessa parte agora. E daí eu continuo, assim, daí acabou que esse meu, praticamente o único amigo que tinha, ele acabou se mudando, assim, um pouco mais distante, né?
também já estava no sítio, já morava no sítio, só que ele foi, acho que mais para o sul do estado, e então, assim, perdeu um pouco mais de contato. Só que daí também um presente de Deus foi a minha prima, né? Que eles moram aqui com a gente, meu tio, minha tia, minha prima. E foi um grande presente ela, né? Aqui com a gente, uma bênção, uma grande amiga para mim, né? Considero como uma irmã também. Só que daí eu também continuava orando, né? Senhor, eu não tenho, assim, muitos amigos, né? O que que eu faço? Eu orando, assim, eu pedia, né? E daí veio uma ideia à nossa mente de convidar, assim, os amigos da cidade para passarem aqui acho que era uma tarde, uma tarde de... Um final de semana por mês, para aprender sobre a verdadeira educação. Um final de semana por mês a gente ia estudar algum tema específico. Eu lembro que o primeiro encontro que a gente teve, o encontro dos amigos, foi uma meia dúzia de gato pingado, mas foi muito bom. E continuou sendo uma bênção esse grupo, né? Contando que foi crescendo, deparou ser um encontro só de jovens, né? Também já tem encontro de pais, a gente está estudando, acho que o capítulo do Apocalipse, o capítulo 9 ou 10 agora. A gente está estudando o capítulo 10, a gente está estudando o Apocalipse com jovens e os pais estudam o livro O Poder da Bênção dos Pais, acho que acabaram também, né? Então, isso foi uma grande bênção e o meu grupo de amigos, sim, considero uma resposta à minha oração, né? Cresceu muito e amigos de verdade, né? Que eu tenho eles com grande carinho no meu coração. E que vivem, né? A gente também, assim, foi colocando as verdades, né? Mostrando. Então, foi uma grande bênção, né? Ter esses encontros. E acho que daí... foi em 2020, deixa eu ver aqui. 2020, foi 2020 também, o mês 10. A gente estava aqui com um grupo, eu já tinha de 15 a 20 jovens já aqui, e acabou que a gente foi pensar assim, em alguma coisa assim, um estudo a mais, né? Pra a gente não só se encontrar uma vez por mês, mas pelo menos uma vez por semana para estudar, né? E acabou que eu e a minha prima, a Bela, a gente pensou em estudar esse livro aqui, o livro Mensagem aos Jovens. E essa aí também foi o que a mãe disse, foi o plano de Deus, né? Uma resposta de oração. Uma resposta de oração também para o ministério, né? E a gente começou a estudar o livro e começou a crescer, o grupo começou a crescer. Acho que hoje a gente já está com uns 240 pessoas no grupo. Está quase tendo que abrir um grupo 2, né? Para conseguir caber todo mundo. E é uma benção, assim, extraordinária ver o efeito, né? E muitas pessoas procurando. E os temas que são apresentados aqui nesse livro, Mensagem aos Jovens, todos os adolescentes aqui que estão aqui me assistindo agora, leiam esse livro, quem já leu, né, para reler. Também eu convido quem quiser participar do nosso grupo, que a gente já está, acho, no capítulo 134 ou 35, não lembro agora, mas a gente já está quase acabando ele e está sendo uma grande bênção. E agora, já finalizando, né? Passou o ano de 2021 inteiro, a gente estudando, foi crescendo mais. Esse grupo de amigos, né? Como eu falei, hoje já tem, acho, pelo menos 30, acho que umas 30 famílias, né, mãe? Sim. Umas 30 famílias. Fora, daí tem crianças, jovens, então é um ministério maravilhoso, né? Que Deus nos concedeu. A gente está, graças a Deus por isso. E já encaminhando para o final, esse ano, a gente teve nossa primeira missão jovem aqui, né? Foi uma grande bênção também. E essa história dos amigos, assim, é interessante como Deus é, né? Eu acho Deus muito grandioso, porque cada vez mais vai conhecendo mais pessoas, vai, assim, tendo um grupo maior de amigos, né? E também não só amigos para se divertir, assim, mas para estudar, né? E é muito bom quando a gente senta e começa a conversar sobre esses temas, não debater, mas, tipo assim, conversar, dar as opiniões, eu acho isso uma grande bênção mesmo, né? E esse discorrer do ano, também sendo a primeira vez que a gente foi pro JC também, né? Também uma outra grande bênção, muitos amigos, que eu tenho muito carinho. E já finalizando agora, né? Agora eu já estou finalizando o ensino médio e pretendo continuar aqui com os planos do sítio, né? Fazer algum trabalho, alguma coisa que ajude aqui no sítio, que a gente vai querer fazer uma clínica mais para frente, né?
Então, eu pretendo ajudar aqui. E também, eu esqueci, esse ano eu comecei a trabalhar aqui no sítio. É uma bênção. E, Administrador. És um administrador que faz tudo, que É. roça, que capina. Tô aqui, não sei se dá para ver, mas minhas mãos estão tudo lascadas aqui. Quase que eu corto meu dedo fora essa semana. Mas, assim, é ver como Deus é grandioso. E o trabalho útil, eu acho uma coisa, assim, tão linda e tão profunda, né? Ele fala bastante sobre esse tema, sobre o trabalho útil, que a gente não deveria gastar nossos momentos, né, em diversões fúteis, né? Mas sendo úteis aos outros. E é uma grande bênção mesmo. Mas já encaminhando para o final, a gente tem muita coisa ainda para falar. Não, mas não fala. Mas eu não vou falar, não se preocupem. Mas também só para continuar assim, que a gente não alcançou e nem vai alcançar, né, aqui na Terra, o nível hard. A gente tem muita coisa ainda para aprender, a gente aprende, como a mãe já falou, cada dia mais coisa, né? Eu tenho muita coisa para melhorar e oro cada dia para que Deus me ajude mais, né? Mas já finalizando, eu queria ler três textos. Um em Samuel 16:11, e ele fala que tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. E cada um de nós, Deus tem um plano, né? Um caminho para cada um de nós. Como aconteceu comigo, eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer. Mas eu posso confirmar, né? Várias vezes eu não tive fé, mas ver como Deus é grandioso e Ele abre portas, né? Cada vez mais para nos salvar, né? E salvar outras pessoas, porque quando Deus vai nos ajudando, nos dando mais luz, não é para nós, né? É tanto para nos ajudar também, mas para a gente ajudar as outras pessoas. Mas eu acho que era isso, então. Eu já extrapolei, falei demais. Me perdoem. Gente, perdão por tanta fala. A gente quer finalizar com uma oração. Você quer orar para a gente, filho, por favor? Posso orar? Fechemos os olhos. Vamos orar, então. Querido Deus, amável Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai. Muito obrigado por mais um sábado. Também obrigado por quem está aqui, reunidos. Muito obrigado porque o Senhor nos deu mais uma chance de falar nosso testemunho. Falar mais um pouco para a tua honra e glória. Pai, a gente não é nada, Pai. Nós não somos exemplo para ninguém. Que possamos olhar para Cristo unicamente, Senhor. Amém. Ele que seja o centro da nossa vida. Nós não coloquemos nossa fé em homens, mas unicamente no Senhor. Amém. Pai, nos ajude a cada vez mais ser parecidos com o Senhor. Nos ajude a subir cada vez mais na escada da santificação, que nós possamos seguir, Senhor, até os finais dos tempos. Se for preciso que nós demos a nossa própria vida para o Senhor. Amém. Que nós possamos ser luz, que nós possamos ser bênção para as pessoas, Pai. Que nós possamos cada vez mais apreciar a sua volta. Nós chamamos, Senhor. Fique conosco em tudo que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Morreu na cruz para nos salvar. Amém. Amém.